A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. É uma alegria de estarmos aqui na Rádio Voz do Coração Imaculado, no programa Verdades da Fé. Nós hoje vamos continuar a falar sobre a Igreja e sobre os mandamentos da Igreja. Gostaria de convidar nossos ouvintes, primeiramente, a fazermos oração. Vamos pedir as graças de Deus sobre cada um de nós, que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Mas também convido a rezarmos pela situação do mundo, a situação da guerra. Então que nós possamos ver que o mundo só terá paz quando reconhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, que veio à terra para nos salvar. Quando nós nos direcionamos a Deus na prática dos mandamentos e assim amamos a Deus sobre todas as coisas e teremos então a caridade para com o nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu saúdo Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu saúdo Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Quando estava a caminho de vir aqui para o programa, fazer o programa, a gente sempre pensa no que nos dias de hoje se coloca, seja no Instagram, no TikTok, ou assim, as pessoas que procuram uma novidade de 20 segundos, 30 segundos, que causa uma emoção, seja para o bem, seja para o mal, a gente se sente motivado e aí já troca, passa para um outro assunto e vai passando, e também a pessoa fica no celular empurrando com o dedo de notícias e notícias, novidades e acaba que não guarda nada. Nós aqui no programa As Verdades da Fé, ao contrário, estamos aqui para alicerçar a nossa fé. Quer dizer, eu não devo estar aqui trazendo novidades para vocês, mas vocês terem conhecimento da fé que devem viver, que nós reconhecemos a grande novidade, que é que nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou. Mas colocar isso em nossas vidas. Primeiramente, lembro sempre o chamado princípio e fundamento de Santo Inácio. Exatamente de uma época em que as pessoas eram mais racionais e não emotivas. Então dizia, não, o que é que diz a nossa razão? Que nós somos criatura de Deus, que Deus nos criou. Se Deus nos criou por alguma razão. Qual é a razão pelo qual Deus nos criou? Para a sua glória, para o seu serviço. Então nós
só seremos felizes no momento em que realizamos aquilo pelo qual fomos criados, que é para conhecer, amar e servir a Deus. E quando nós vivemos exatamente, conhecemos a Deus, isso nos leva a ver a sua bondade, a sua grandeza e a sua beleza, e somos movidos a amá-lo. E quando nós amamos, nós nos colocamos ao serviço. E realizamos assim a razão da nossa existência. E assim teremos também como prêmio a salvação de nossas almas. Mas quando os homens hoje invertem os valores e dizem, realmente, Deus me criou, mas Deus me criou para ser feliz por mim mesmo. Não. Nós seremos felizes no momento em que cumprimos aquilo pelo qual nós não somos o centro, tiram a Deus do centro e colocam a si mesmo. E colocam então o seu egoísmo. O mundo gira em volta de mim. Eu sou então egocentrista. Eu estou no centro do universo e tudo corre em volta de mim e até mesmo Deus, que eu não pedi para vir ao mundo, já que Ele me criou. Por isso que tem muitas vezes, vemos filhos malucos que dizem, não, meus pais têm minha obrigação de me criar e me sustentar, porque eu não pedi para nascer. No lugar de ter a gratidão de ter nascido, não. Coloca como se fosse uma obrigação do outro em relação a ele. E assim são tão egoístas, egocentristas. Egoísta e egocentrista. Egoísta é que tem tudo em vista de si mesmo. E egocentrista, aquele que é o centro de tudo. Então, nós devemos nos verificar se nós somos tanto egoístas como egocentristas. E nós nos colocamos, então, no centro de tudo. E até Deus, já que criou tudo e é poderoso, tem função de realizar aquilo que eu preciso. Então, Deus deixa de ser Deus e se torna um gênio da lâmpada, que tem que me realizar meus pedidos. Já que ele disse que se eu pedir com fé, eu obterei. Então, eu uso das palavras de Deus para intimar a Ele a fazer o que eu quero. Muitos até rezam o Salmo 42. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, está dizendo, eu sou ovelha de Deus. Deus é meu pastor. Então, Ele tem a obrigação de me sustentar e nada me faltará. Mas o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará se me conduzir. E nós muitas vezes não queremos ser conduzidos por Deus. Nós queremos que o pastor siga a nós, ovelhas, para onde nós queremos ir. E não preocupado em seguir ao que o pastor nos indica para nossa proteção e segurança. Então, vemos que nos dias de hoje há uma inversão dos valores. Inversão de valores que aquilo que era também virtude, agora ficou defeito. E aquilo que era pecado se tornou virtude. Já o Papa Pio XII dizia que o maior pecado do século XX é a perca da noção de pecado. Quer dizer, as pessoas, há 100 anos atrás, quase 75 anos atrás, já não sabiam o que era certo e o que era errado. E hoje, o maior pecado do século XXI
é a inversão dos valores. Quer dizer, aquilo que era pecado se torna virtude, e o que era virtude se torna pecado. Uma pessoa que é desonesta, hoje é valorizada como uma pessoa que é esperta. Uma pessoa que não guarda respeito para si mesmo, é uma pessoa corrupta, imoral, é tido como uma vantajosa. Uma moça que queira viver a castidade é ridicularizada, enquanto que uma que se expõe toda é para frente. É uma moça moderna. Então, quer dizer, todos os valores ficam invertidos. Invertidos os valores em relação às pessoas, quando se dá mais valor a um animal, a um pet, e assim também vai liberar que o animal seja enterrado no túmulo com seus donos, como se fosse seu familiar, enquanto as mulheres abortam os seus filhos e dizem que eles não são nada. Então, a completa inversão de valores. Nós voltamos ao princípio e fundamentos de Santo Inácio, então devemos nos reconhecer como criatura de Deus, feito para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E nisso nós cumpriremos aquilo para o qual Deus nos criou. E nós então conhecemos a história da salvação, do pecado de Adão e Eva, da promessa, a promessa do Redentor, do Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo, que, num determinado momento, no tempo e no espaço em Jerusalém, há 2000 anos atrás, o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação, para a nossa redenção. Ele sofre sua paixão e morte na cruz. Ele nos revela ao Pai, revela a Trindade, revela-se como um Filho de Deus vivo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele nos revela o Espírito Santo. Ele nos indica o meio de nossa salvação e de por toda a terra pregando o Evangelho. Funda a sua igreja, manda seus apóstolos saírem pregando. Aqueles que crerem serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. E do Espírito Santo. Assim, a igreja, como obra de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar os homens à salvação. É assim que nosso Senhor escolhe seus apóstolos. Escolhe a São Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então, a fundação da igreja. E nós, nos últimos programas, vimos sobre isso. Sobre o primado de Pedro, sobre o pacto, sobre os apóstolos, sobre as hierarquias, os sucessores dos apóstolos, os bispos, a hierarquia do sacerdote, aquele que consagra, aquele que perdoa, como a missão salvífica em relação aos sacramentos. E vemos então a missão da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também então, quando nós estudamos o catecismo, primeiro os dogmas, que é o credo, aquilo que nós cremos. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então, continua todo o credo. Depois tivemos os mandamentos, que é a ordem moral que Deus nos indica, o que é certo e o que é errado. Tudo que está conforme Deus é um bem. Aquilo que afasta-se de Deus é o mal, é o pecado. Temos o meio de salvação, os sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser administrado pela Santa Igreja para nos purificar, nos alimentar, nos fortalecer, nos curar, que são os sacramentos. E
finalmente, a nossa vida de oração. Entre isso, entre os mandamentos da lei de Deus, temos também as leis da Igreja. E é sobre esses mandamentos da Igreja que eu gostaria de falar. Mas no momento eu gostaria, primeiramente, oferecer uma música aos nossos ouvintes. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Então, depois que fizemos o início em relação à igreja, à sua hierarquia, à sua fundação por nosso Senhor, a razão de nossa existência,
Hoje vamos falar sobre os mandamentos da igreja, que são como um complemento do terceiro mandamento da igreja. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome de Deus em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. E o dever que nós temos de guardar aquilo que Deus nos indica. E o primeiro mandamento prescreve a observância do repouso dominical em certos dias, para agradecer a Deus a graça especiais e a maneira de santificar o domingo e os dias de repouso suplementares. Então, os mandamentos da igreja são 5 mandamentos que dão uma noção de que nós, como católicos, devemos viver. Se no terceiro mandamento da lei de Deus devemos guardar domingos e festas, quais são esses dias? O que é que nós devemos fazer? Como é que nós guardaremos? O que significa guardar? O que é que nós devemos contemplar e glorificar a Deus na adoração desse dia, que seja o domingo, o dia do Senhor? Então, também como é que nós devemos respeitar e mostrarmos que somos verdadeiramente católicos. Então, os 5 mandamentos da igreja nos diz realmente que somos o mínimo do ser católico. Muitas pessoas às vezes dizem, eu sou católico. Ou quando eu era católico, bebia, prostituía, fazia isso. Opa! Pode dizer, você recebeu uma graça especial realmente de receber o batismo, mas você não viveu a sua fé católica. Você se preparou catecismo, conhece a doutrina católica e assim se aproximou-se de nosso Senhor Jesus Cristo pelos sacramentos. Assim foi que você se confessou e depois pôde fazer não apenas a primeira comunhão e teve uma intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Você realmente faz o culto de adoração a Deus assistindo à Santa Missa todos os domingos e assim também se aproximamos da Sagrada Eucaristia? Você se fortaleceu pelo sacramento do Crisma? Você vive a sua vocação, seja matrimonial? Vive a sua castidade como solteiro ou como celibatário? Você cumpre uma vocação religiosa ou de sacerdócio? Então, o que é que, afinal de contas, você está vivendo da sua fé? Então, é que nós somos, pela Santa Igreja, convidados a confessarmos pelo menos uma vez ao ano e comungarmos pela Páscoa. Isso quer dizer, o tempo pascal vem da festa da ressurreição de Nosso Senhor na Páscoa e vai seria primeiramente até a ascensão de Nosso Senhor dos céus, mas a Igreja prolonga até junho ou julho. Então, nós devemos ter a oportunidade de receber um Santíssimo Sacramento. E é por isso que nós, agora, estando na Quaresma, somos sempre convidados a uma conversão, a uma mudança de vida, a confessarmos. Convidaria a todos os nossos ouvintes já a começar a confessar-se desde agora. Infelizmente, as pessoas deixam para se confessar como se fosse em mutirão, como se fosse uma obrigação de cumprir e vai de montão. Vai ter mutirão de confissão em tal paróquia. Aí aquelas pessoas vão tudinho. Naquela oportunidade em que
não fizeram um exame de consciência sincero, vão confessar-se sem o arrependimento, ficam entulhadas, batendo papo no lugar de fazer o exame de consciência, vai numa confissão em que o padre vai se cansando porque atende 1, 2, 3, 4 e vê aquela filona de gente, então não pode se deter tanto tempo em resolver um problema de alma da pessoa. Então, muitas vezes as pessoas reclamam do SUS. Quando diz, eu vou no hospital e o médico lá está cheio, todo mundo de gente, e naquele momento ele vai, atende em 2 minutos e não olha nem para a cara da gente e não pergunta o que a gente tem. Mas pessoas que fazem a confissão de mutirão é mais ou menos isso. Tem tanta gente para confessar que o padre não tem quase como se deter na confissão, porque se for deter no problema da pessoa, que ela deveria, num momento mais tranquilo, poder expor o problema da sua alma, e diz, olha padre, eu passo por isso, tenho essa fraqueza tal, como é que eu vou corrigir isso, essa minha fraqueza, ou essa minha má inclinação? Mas quando o padre vê que lá depois que aquela pessoa sair, e se ele deter 10, 20 minutos com essa pessoa, aquela fila que não parou, e tem um monte de gente atrás agoniada e reclamando porque aquela pessoa está demorando muito na confissão. Aí diz, eu fui confessar, foi pau e saí. Exatamente, não vai levar nada à sua conversão, a nada à sua mudança de vida, porque você está se colocando numa situação que no final das contas você quer abafar a sua própria consciência, fazendo uma má confissão, com um mau exame de consciência, sem propósito de emenda, simplesmente batendo um cartão, dizendo que confessou-se para a Páscoa. Não teve motivação, não teve propósito de emenda, vai continuar cometendo os mesmos pecados, falou mal falado na confissão, enganou o padre na confissão, que não estava usando o confessional e não queria deixar de usar, e outros pecados, e assim vai com a cara lavada, como quem que coloca na quarta-feira de cinza, a cinza na testa, e no final das contas está ainda com os pecados do carnaval. E aí vai com a cara lavada comungar pela Páscoa. Eu confessei no mutirão de confissão, e não serviu de nada. Então, nós devemos ver também como o 2º e 3º mandamento da igreja prescreve a maneira de nós nos santificarmos. O mais importante, os domingos e o dia da Páscoa. E como no 4º mandamento, prescreve a maneira de nós nos prepararmos para a santificação desses domingos e dos dias de festa do ano. Então, de nós confessarmos, de nós comungarmos, de nós assistirmos às missas aos domingos, de como nós estaremos no santo sacrifício da missa, quando nós guardamos os dias de festa, quando nós respeitamos então esse dia para um repouso, para um conhecimento maior de nossa fé, de um maior ato de caridade para com o nosso próximo. Então, o domingo é dia do Senhor. Não é o dia de churrasco. É o dia que nós vamos à Santa Missa, vamos conhecer melhor a nossa fé, temos um tempo livre para fazer atos de caridade, que nós possamos visitar ao enfermo, alguma pessoa que precisa de nossa ajuda,
que nós possamos dar bons conselhos, dar orientação. E então nós vemos como é que nós devemos agir em relação a Deus. Então, estamos no tempo ainda que somos convidados à confissão e à comunhão. No quinto mandamento, então, prescreve a maneira de prover as despesas do culto e o sustento do ministro da igreja. Ora, nós somos convidados a pagarmos, a entregarmos o dízimo. Somos obrigados, sob pena de pecado grave, a observar os mandamentos da igreja, porque a desobediência para com ela é uma desobediência para com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus conferiu à sua igreja os mesmos poderes que ele tinha de seu Pai. Assim como o Pai me enviou a mim, também eu vos envio a vós. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. Se, portanto, a igreja ordena, e como se a ordenasse viesse do próprio Cristo, tudo o que vos ligardes sobre a terra será ligado também nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 18. Desobedeces, pois, a igreja, como se desobedece a Cristo, quando nós não obedecemos os ensinamentos da igreja, estamos desobedecendo a nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a vós despreza, dizia ele aos apóstolos, a mim despreza. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Jesus chama a sua igreja um reino e compara a um aprisco para indicar a obediência devida pelos fiéis aos superiores, porque não havia de ter a igreja, como toda a sociedade, o direito de impor leis às quais os seus membros são obrigados a submeter-se. A igreja é para nós como a boca de Deus, que nos dá a conhecer a vontade divina. Mas muitas pessoas se dizem católicas, assim como se outras dizem que é corintiana, que são flamenguistas, que são do Vasco, ou sei lá, de qual time. Vemos às vezes torcedores de futebol que vestem com a camisa do seu time com todo fervor, com toda a devoção, e defende o seu time de futebol. E muitas vezes essas pessoas são então ligadas a esse time como sócios. E esses times têm normalmente um estatuto do jogo de futebol. Então, a pessoa deve cumprir com as regras daquele time. Outras pessoas são de uma sociedade, ou de outro tipo de clube, ou de um condomínio, e cada lugar tem suas normas próprias que a pessoa é obrigada a respeitar. E a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo também tem um estatuto, tem uma regra a cumprir, que é o direito canônico. O direito da Igreja prescreve a todos os fiéis católicos do mundo inteiro. É assim que regula tanto as atividades em relação aos sacramentos, ao patrimônio e a todo o ordenamento jurídico civil também da Igreja. Exatamente, é o ordenamento para
o mundo inteiro. E essas leis são leis básicas. Tem as leis em relação aos sacramentos, podemos dizer, uma das maiores leis em relação ao matrimônio, e em relação a toda a organização da igreja, e as obrigações também dos fiéis. Então, nas leis temos também exatamente os mandamentos da igreja. Portanto, transgredir voluntariamente ou por desleixo um mandamento da igreja é cometer um pecado grave. Aquele que não escuta a igreja de Jesus deve ser olhado como um pagão e um publicano. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 17. O Antigo Testamento pronunciava penas de morte contra quem, por orgulho, resistia ao sumo sacerdote. A lei mosaica considerava, portanto, pecado grave a desobediência à autoridade sacerdotal. A autoridade eclesiástica pode, por motivos graves, dispensar os fiéis das leis que ela estabeleceu. Jesus Cristo, com efeito, disse a seus apóstolos: o que desligares na terra será também desligado no céu. Em muitas dioceses, por exemplo, é permitido comer carne em dias proibidos, quando há uma festa muito solene. Essa faculdade só se estende aos preceitos puramente eclesiásticos, pois os mandamentos da lei de Deus são de direito natural, em que não pode haver uma dispensa. Então, qual a diferença? Ora, nós tivemos a pandemia, nós tivemos o dever de assistir às missas aos domingos. Mas, durante a pandemia, foi-se dispensado de se ir à missa ao domingo, questão da contaminação. Então, nós não somos obrigados a cumprir algo que não estamos em condições de cumprir. Por exemplo, alguém que vai para uma roça, fica a 30 quilômetros de distância, acesso difícil, não tem carro. Então, ela, nesse domingo, está dispensada, ela não tem a obrigação de ir a pé até a igreja para assistir à missa. Mas pode-se pensar muitas vezes que a pessoa diz: eu estou a 30 quilômetros, 10 quilômetros da cidade e tenho um carro, e não diz: não, então estou dispensado de ir à missa, porque vão dizer que eu esteja na lagoa aí, no Lago Corumbá 4. Curioso, né? A pessoa diz que não tem condições de ir na missa, que está dispensada, porque está a 10 quilômetros da cidade. Mas pega o carro e vai buscar o gelo e a cerveja na cidade. Quer dizer, para a bebida, para o churrasco, a pessoa tem condições de ir à cidade, mas para ir na missa não tem. Isso é uma situação de pecado. Então, nós temos o dever, primeiramente, para com Deus. A pessoa, às vezes, pode usar uma legalidade, dizendo-se, achando-se que está dispensada, mas a sua má fé vai ser julgada por Deus. O primeiro mandamento da igreja fala-nos da santificação do domingo e as festas, e assim a assistência à missa. Esse primeiro mandamento prescreve que se observa, primeiro, as festas do Senhor, segundo, festa da Santíssima Virgem, terceiro, a dos santos.
Os primeiros cristãos celebravam já os aniversários de certos acontecimentos importantes ou benefícios assinalados por Deus. Instituiu as festas de São Pedro Crisólogo, a fim de que os acontecimentos de outras permanecessem por todos os tempos na memória dos cristãos. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, as festas do Antigo Testamento, da Pentecoste, da Páscoa, do Purim, são festas exatamente que lembram acontecimentos da ação de Deus na vida dos fiéis. As festas são instituídas em recordação dos benefícios que Deus, para louvar e dar graças por eles, ensina São Vicente Ferre. Assim, em 1557, a Europa estava sendo invadida pelo islamismo e não é muito diferente dos dias de hoje. Nós pensamos na época das cruzadas e nos livros de escola vemos a cruzada, a igreja fazia guerra e ia para Jerusalém e combatia com os islâmicos. Ora, a invasão islâmica acontece nos dias de hoje do mesmo jeito. Se isso acontecia há 1000 anos atrás, hoje acontece do mesmo jeito. Vejamos como hoje a França está invadida por islâmicos. Ou vemos a situação atual do Irã e a perseguição que se sofre. E quando teve, então, a Batalha de Lepanto. Então, o Papa São Pio V pediu que rezasse o rosário e houve uma grande vitória da Igreja e nessa Batalha de Lepanto contra o islamismo. E aí, exatamente, é que o Papa vai comemorar essa festa, fazer a festa de Nossa Senhora das Vitórias. E de outubro, a festa de Nossa Senhora do Rosário ou Nossa Senhora das Vitórias. Diz São Jerônimo, descaradamente, muitos não pensam senão em transformar as festas em dia de banquetes e prazeres, como se comer e beber pudesse honrar aqueles que procuram agradar a Deus pelo jejum e pela mortificação. Interessante vermos que São Jerônimo critica exatamente hoje uma coisa que vemos tão comum em nossas paróquias. Cada paróquia recebe o título de um padroeiro. Então, temos paróquia São João Batista, temos como padroeiro São João Batista, primo de Nosso Senhor, e que no seu nascimento, 24 de junho, e vai assim, temos a festa de São João. Ora, é para honrar o santo. Mas se na paróquia, no lugar de honrar o santo, se faz uma festa só para beber, comer, festar, dançar, prostituir, isso é só ocasião de pecado, que honra está sendo a esse santo? Assim também, em cada uma das paróquias ou cidades em volta da diocese ou de todos os lugares, tem seus padroeiros, então tem a festa dos seus padroeiros. Deve ser para honrar, ser imitação do seu padroeiro, ver aquelas virtudes que ele praticavam e assim também ser animados a praticar. E não como muitos fazem. Fazem barracas, fazem aquele barracão, fazem show, fazem coisa,
vende cerveja, vende sei lá o quê, é dinheiro através de dinheiro, simplesmente depois a bagunçada está solta. E não teve benefício nenhum espiritual. Não foi, final das contas, nenhum bem social para a convivência das famílias. Devemos lembrar as festas de Nosso Senhor em toda a igreja. Primeiramente, Natal. Nós lamentamos como tantos transformaram a festa de Natal numa festa comercial. É esquecido o aniversariante. Muitas vezes, só para dizer que não lembraram, colocam a imagenzinha do menino Jesus num canto ou um presépio, mas é comida, bebida, roupas, o que você veste, o que você tal, o que você fica preocupado em que comeremos, o que nós beberemos, as decorações e festas, presentes, e o aniversariante é esquecido. Quando devemos iniciar o ano com a circuncisão, no 1º de janeiro, já inverteu-se o sentido da festa da Mãe de Deus, da circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir as bênçãos do céu é farra, é réveillon. Se esqueceu-se completamente de Deus. Quando temos 6 de janeiro, a Epifania e os Santos Reis Magos, também não tem mais sentido nenhum. Só é um preparativo para o Carnaval. Já acabou-se as decorações de Natal, já acabou a música Bingo Bell, blá 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 blá, e agora já é Carnaval. A televisão só faz Globo Beleza, lá que mais porcarias. Agora muda. Sai o Carnaval, já vem comer chocolate, com chocolate, ovo de Páscoa e mais ovos, coisa assim. Já se transforma tudo em chocolate. A Páscoa, festejar a ressurreição de Nosso Senhor. Semana Santa, sua paixão e morte. Não, vamos aproveitar o de Pentecostes, Corpus Christi, querer para honrar publicamente a nosso Senhor Jesus Cristo, já é ocupada pelos protestantes para festejar o dia com Jesus. Nós temos Jesus no corpo, sangue, alma e divindade. Mas como é que nós deixamos de viver a nossa fé? É preocupante. É preocupante vermos como os fiéis católicos não vivem a sua fé. Não vivem o domingo. Não tem um dia de oração. São torcedores de seu time. Simplesmente isso. Quer dizer, não conhecem a sua fé. É lamentável. Convido ainda aos nossos ouvintes, durante esse tempo aqui da Quaresma, e nós nos fazermos um exame de consciência, arrepender-se dos pecados, confessar-se. Não deixe para a última semana, antes da Semana Santa, só para ir no mutirão de confissão, para bater o cartão. Aproveite antes, se confesse antes, mude sua vida antes, pois também nós não sabemos até quando estaremos vivos. Procuremos nos reconciliar com nosso Senhor Jesus Cristo
e viver verdadeiramente a nossa fé. Já estamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaria exatamente de convidar aos ouvintes a procurarem o sacramento da confissão e assim também ir com o médico e dizer, olha, eu passo por isso, isso e isso. E assim possa o padre orientar, a aconselhar, a guiar como um pai, para que você possa sair da sua situação de pecado, viver na graça de Deus. Terminando o nosso programa de hoje, gostaria de dar a bênção a todos os nossos ouvintes, querendo estender também a todos os seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde de corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, de São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.